Você alcançar seus objetivos. No ar, seu momento. Estamos aqui com o nosso Seu Momento, coach Levi Correia, já conosco aqui no nosso Manhã Bandeirantes, com as reflexões bacanas que a gente sempre faz toda a terça-feira. Bom dia, Levi, seja bem-vindo. Bom dia, Juliane, bom dia, amigos. Sobre o que falaremos hoje, Levi? Eu falei mais que a boca, né? Você ficou aí me ouvindo falar. Agora é sua vez. Já estou atualizado. Você conhece alguém, Juliana, que tem dificuldade em dizer não? Conheço. Nossa, como conheço? Esse é o nosso bate-papo de hoje. Nossa, isso é importante. Tem um amigo que me disse que acha que algumas pessoas têm uma coisa chamada não-fobia. Tamanho a dificuldade Então, pode de falar. dizer que existe mesmo isso. Não. E aí vamos convidar o pessoal para interagir com a gente? Claro. Você tem dificuldade em dizer Você tem não? dificuldade para dizer não para as pessoas? E quando diz, o que você sente? Fica contrariado, mas mesmo assim não tem coragem? E tem gente que fala não uma vez ou outra e se sente mal, se sente incomodado, verdade. passa o dia ruim. Por que isso não acontece? Vamos refletir um pouquinho. Eu quero trazer uma história. Vamos lembrar do procedimento de segurança do avião quando tem caso de despressurização. Eles dizem que máscaras de oxigênio vão cair sobre nós, certo? E a instrução é o seguinte: se você tiver com uma criança, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar em você, depois na criança. Olha o não acontecendo aí. Ah lá. Olha ele lá. Nós precisamos estar bem para darmos o nosso melhor. O não é um convite para nos olharmos e priorizarmos. Por que a gente tem dificuldade em dizer não? Para podermos aprender a dizer não, primeiro a gente precisa compreender, em primeiro lugar, por que a gente tem dificuldade em falar essa palavra tão curta, mas com significado gritante. Pequenininha, mas que pode mudar tanta coisa, né, Levi? Pode mudar. Um pedaço, a gente, claro, pode colocar aí na conta dos pais. Pode colocar um pouco na base familiar e na possibilidade de você colocar a sua opinião, principalmente quando tem dúvida de alguma coisa. Então, às vezes, alguns pais que não têm tanta proximidade com novas ideias, onde o filho levanta a mão e quer colocar a opinião, e ali é cerceado nesse primeiro momento, são filhos que começam a aprender o que falar e o que não falar. E claro, esse comprometimento, ele fica tolhido, né? Ele fica reprimido. Sim. E isso vai para a adolescência, isso vai para a vida adulta. Eu sempre ouço falar, né, quando se fala muito em educação, em criação dos filhos e tudo, dependendo de como isso vai se refletir na adolescência. Porque as crianças ouvem tanto não pode, não põe a mão aí, não pode, né? É sempre tanto não que às vezes para cada pessoa dá um tilt diferente lá na frente, né, Levi? Sim, e aí existe uma regra, né, que na verdade não é um padrão, mas ela acontece na maioria dos casos, é que ele leva esse aprendizado para a vida adulta. E aí, quando as pessoas começam a se posicionar de maneira diferente, ou então quando a situação, a rotina não vai de encontro ao que a pessoa quer, ela não consegue bloquear isso. Ela simplesmente aceita tudo o que acontece. Tem o medo de ser mal educado. Tem. Das pessoas entenderem que o não é uma falta de educação. E, na verdade, o não, ele te aproxima grande parte daquilo que é importante para você. Tem o medo do conflito. Sim. As pessoas acham que dizer não vai levantar um conflito. Um conflito e uma situação desagradável. Desagradável. E cada vez mais as pessoas estão com dificuldade de desenvolver algum tema e temas ásperos. Temas que não são do cotidiano, do dia a dia. Eu tenho um amigo que não gosta muito de dizer não, porque ele tem medo de não ser aceito. Se eu não concordar com esse grupo, com essa ideia, com essas pessoas, as pessoas não vão gostar de mim. Sim. Então não dizem não, por isso também concordam com tudo. Olha que exemplo fantástico que você acabou de dar, Juliana. De onde que vem essa herança? Não é? Dificuldade de ser aceito. Ou seja, se eu disser sim a tudo, eu aprendi que na vida eu seria mais aceito. Sim. E de onde vem isso? De onde vem isso? Quando começou isso? Quando começou? Então, olha para trás. Olha para o seu aprendizado, olha para o que você viveu. Então, esse medo do conflito, ele foi aprendido, gerou um padrão, e esse padrão ele ficou repercutindo ao longo da vida. Sim. E o que você colhe hoje? Qual que é a colheita? Será que os nãos que você deixa de dar, ele está te aproximando ou distanciando dos seus objetivos? Né? Você não consegue fazer tudo.
você não consegue também agradar a todos. Isso que eu ia dizer, Levi, é impossível agradar todo É mundo. impossível. O seu ponto de vista, ele pode desagradar o outro, mas o ponto de vista é a vista sobre um ponto. Sim, Você pode colocar a sua ideia. sim. E isso já é um não. E as pessoas estão hoje com uma tremenda dificuldade de serem questionadas, porque eles não diferenciam a pessoa da ideia. É como se fizesse parte do mesmo pacote. Eu olho para a pessoa, ela está colocando um ponto de vista diferente do meu, Então ela não serve pra então mim. ela não serve. E não é a ideia que ela trouxe que não Sim, serve, sim. é ela junto com a Não posso ideia. me relacionar com ela, porque ela tem essa opinião, né? É uma intolerância gigantesca. Sim. E claro, isso não aproxima. Uhum, E nem sempre eu estou certo. uhum. E o bacana de tudo isso é você colocar a sua ideia e talvez ela cresça, e ao contrário disso, você refaça a sua ideia, você tem um outro ponto de vista também. Quando fica mais fácil da gente dizer não? Primeiro, quando a gente sabe o que quer. Quando a gente sabe o que quer, a gente sabe o que priorizar. A gente tem um olhar numa direção. Quando a gente tem prioridade para os nossos dias, para a nossa vida. Quando a gente tem objetivos e transforma eles em meta. Então entra alguma coisa para mim, ou uma ideia diferente, ou uma ação, eu olho e vejo que aquilo não faz parte da minha rotina, ou que não é necessário naquele momento. Então não sai mais fácil. Tá, quando você tem certeza absoluta daquilo. Né? Ou pelo menos eu tenho um esboço do que eu quero para Sim. mim nas áreas da minha vida. Quando vem algo diferente, eu posso questionar, porque eu tenho alguma coisa clara do que eu quero e do que é importante para mim. Não é? Existem algumas formas simples da gente combater esse não padrão, né, essa não fobia, e que vem aí grande parte da nossa herança familiar. Sim. Primeira coisa, não agindo por impulso. Se você que nos ouve agora percebeu que tem esse padrão muito forte de você ser cerceado e da dificuldade de aceitar, e por isso você diz não com frequência, a primeira coisa é não haja por impulso. Pense antes. Pensa um pouco, porque daí você quebra um padrão. E aí você diz, para dar essa velocidade de pensamento no seu tempo, não posso agora, mas eu posso daqui a pouco. Não é um não, tá vendo? O gigante daqueles que mete medo. Daqueles que É metem um medo. não agora. Prioritário. Por hora. Boa. Ou seja, desse meu momento, eu não posso, porque eu tenho algo mais importante para agora. E uma outra coisa, se eu começo a intervir, eu começo a colocar minha mente numa forma de pensamento mais calma também. Né? Deixa eu pensar um pouquinho mais calma e depois eu te conto. Tá. Depois eu te digo. Esfria um pouco a cabeça e busca formas de você conseguir interagir e reagir com aquele tipo de situação. O não posso é errado. É importante você colocar um contexto para esse não posso. Eu não posso por quê? Eu não posso nesse momento. Eu não posso porque eu estou dando atenção a esse tipo de trabalho, esse tipo de demanda. E aí, isso é tão importante com o seu colega de trabalho, quanto o seu amigo, quanto o seu filho. Porque o não posso, na cabeça da pessoa, ela vai criar aquela expectativa que ela quiser da situação. Por que não? Por que não, se ele sempre me disse sim? Sim. E ele começa esse movimento de dizer não. Não por isso, não por aquilo, não porque eu tenho que priorizar esse trabalho agora, não porque eu quero cuidar da minha alimentação, não porque essa semana eu decidi não beber, não porque eu vou iniciar uma atividade física. São nãos. Nãos necessários para a vida. E aí, se a gente olhar um pouquinho dessa questão do não da criança, a gente também estimula a criança, em alguns momentos, a cometer alguns erros. Por exemplo, geralmente a gente, antes da refeição, o que a gente não quer que a criança faça? Coma besteira. E, no geral, elas são provocadas por doce. Os doces chamam muito as crianças, né? Então, a mãe e o pai, no calor da emoção, viram e falam, não coma mais doce. E aí a criança, para qual saída ela vai? Se a gente começa a dar um contexto, por exemplo, eu sei que você gosta de doce, mas em excesso ele pode causar cárie, pode dar dor de barriga. Pode trazer vários males. Vários males. E aí você está dando um contexto para a criança poder... Não é o não pelo não. O não pelo não. Você convida ela a refletir. Você convida ela a começar a entender os benefícios e os malefícios de uma vida desregrada. Né? Uma outra coisa que irrita pais, principalmente com crianças pequenas, é não brinque com a comida. Você pôr a mão, você jogar fora. E ela está colocando ali a atividade motora dela, ela quer perceber textura, é uma coisa fantástica, mas né? Você tem que deixar, né? E aí como que você entra nesse mundo da criança? Olha que interessante, Juliana. Eu sei que você gosta de brincar,
Mas que tal a gente se alimentar agora e brincar depois? A gente começa, claro, para quem está nos ouvindo, vai falar assim, pô, é besteira, não está aqui em casa para saber A bagunça o que vira isso furdúncio. aqui, né? E eu já dou aquele grito, não, né? Mas é um processo de Sim, aprendizado. sim. E quanto antes a gente começar e apresentar possibilidades, é melhor do que aquele não de forma cerceada, definitiva, que faz a criança não saber para onde ir. E ela vai criar a própria apreciação daquilo sobre ela, né? Tem uma participação, Levi, aqui Legal. antes de você continuar. É o Fernando, lá do Parque Cidade. Ele diz o seguinte, ele podia até desenvolver um pouquinho mais, pra gente falar um pouco mais sobre isso. Mas ele diz o seguinte, bom dia, Juliana, eu não consigo dizer não para as pessoas, eu estou sempre à disposição. Tem esse perfil também, né, Levi? Faz tudo, não consegue dizer não para nada nem para ninguém. Exato, e aí vale refletir, obrigado, Fernando, pela participação. Primeiro, como estão as suas prioridades? Você tem as suas prioridades aí alinhadas no dia a dia, no mês, nas áreas da vida? Segundo, não é porque você nunca disse não que você não pode começar a priorizar. E aí, claro, tem que entrar alguns nãos, porque o nosso dia não é elástico. Nós temos 24 horas. Se a gente não conseguir colocar prioridade no nosso dia, ele vai para outro dia. E de repente a gente perde a oportunidade com isso. E começa a olhar um pouco desse perfil. O não para quem? É para alguma figura de autoridade? Porque isso pode remeter aos seus pais. Ou é um não para alguma situação que saia do seu controle? Como que a gente traz mais para o controle? Planejamento. Como que a gente interage mais para transformar aquele não num sim? Talvez encarar um pouco diferente as situações, se permitir a dizer não e assumir as consequências desse não. E também é tão ruim quando você, como disse o Fernando aqui, diz sim sempre para tudo, está sempre à disposição. Mas você se sente bem com isso? Como é que você fica depois de dizer todos esses sims e de estar sempre à disposição para pessoas, para situações, enfim? Tentar fazer diferente, se você se sente mal, né? Se for esse o caso, tentar fazer diferente para não se sentir mais dessa maneira, né? Buscar o não que te aproxima daquilo que é importante para você. Sim, sim. Te aproxima daquilo que te inspira, do seu propósito, daquilo que você quer caminhar. Meu amigo, no exercício dele, ele fala, tô dando um não para você, mas tô dando um sim para mim. Um sim né? para mim, Então. um sim para mim. E se eu estou dando muito não, se eu estou dando muitos sims para a vida, talvez os não estejam acarretando no meu distanciamento da minha saúde, dos meus objetivos, do meu plano pessoal e profissional. Né? Então, vale a gente refletir um pouquinho. Se você não se respeitar, é difícil a pessoa parar para entender o seu momento, para entender os seus objetivos. Se você não tem objetivos, você vai fazer parte dos objetivos dos outros. E o seu não, ele te aproxima da sua ideia, daquilo que é importante para você. Eu não estou dizendo para ninguém se fechar, porque às vezes é importante a gente olhar as opiniões diversas e aceitar novos pontos de vista. Mas estou dizendo assim, experimente dizer nãos que te aproximam dos seus objetivos. Quanto mais clareza nos seus objetivos, mais fácil sai o não. Às vezes a gente começa a se sentir sozinho, porque imagina uma pessoa que tem um padrão de dizer sim para se sentir bem recebido. Sim. E aí você começa a proferir alguns nãos. Claro, em alguns momentos você vai sentir um desconforto. Claro. Mas esse desconforto, ele faz parte do seu processo natural de ruptura desse padrão. Ninguém disse que seria fácil. Sim, não há que como isso fazer omelete sem quebrar os ovos. sem quebrar os ovos. Grande filosofia, Juliana, adorei. E as pessoas vão tentar mudar a sua opinião, porque elas também fazem parte de um padrão, talvez, de dizer sim para tudo. Mas não mude. Entenda, às vezes, o que vale a pena priorizar e o que é aquilo que é importante mudar. E aí você começa a conduzir. O não, ele é uma palavra curta, que tem o poder de resolver muitos problemas cumpridos, Juliana. Verdade, Levi. Fernando continua refletindo aqui com a gente. Ele diz que se sente muito bem em ajudar. Ele diz que não tem problemas para dizer sim. Né? Então tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Então. Tá tudo bem. A grande questão é isso e vir automático. E aí quando ele para para pensar e refletir, fala assim, poxa, talvez entrassem mais alguns nãos, entrariam de forma melhor alguns nãos no meu dia a dia, ou para alguma situação, ou não proferir em palavras, mas em comportamentos, em atitudes, né? A gente não está dizendo só do não da não palavra. Como palavra negando alguma coisa, Exato. não necessariamente. O silêncio, ele é um não perfeito. Sim. Às vezes, para você não entrar numa discussão, Você fica mudo. Você fica mudo. E a pessoa para e entende que é não. Né? Agora, nem tudo.
e nem todos. Por isso é importante, principalmente a criança, você apresentar o contexto e o porquê do não naquele momento. Certo. Exercícios pra gente falar um pouco mais de não, Levi, tem algum? Tem alguns sim, Então vamos tem lá. alguns. Primeiro, relacione aquelas situações em que você diz sim com frequência. Tá. Quem são os personagens e quais as situações? E elenca quais as prioridades. Daquelas que você já classifica como necessárias, priorize uma por dia. Talvez é para o seu filho, talvez é para o seu amigo de trabalho, talvez é para aquela pessoa que sempre te sabota na hora que você começou o seu regime, ou que te leva para outro lugar, a não ser academia, ou para a sua ideia, ou para o seu momento, não importa. Mas não há nada diferente, não há nada melhor do que você colocar no papel e começar a priorizar para onde vai e como vai os seus nãos. Colocar no papel clareia muito, né, Levi? Porque às vezes você está fazendo a coisa de uma maneira automática que você não percebe nem para quem, nem para que você está fazendo aquilo. Né? Exatamente. E aí quando a gente põe no papel, a gente olha e fala, puxa vida, quanto tempo eu poderia estar à frente nessa situação e nesse momento, simplesmente colocando a minha opinião. E ela pode sim vir em formato de não. Mulheres têm mais dificuldade de dizer não do que homens? Acho que o homem é mais incisivo. Quando é não mesmo. Mulher fica meio patinando, não fica não? Mas a mulher tem uma capacidade grande de convencimento também, né, Juliana? Verdade. Ela consegue colocar mais exemplos e talvez... Consegue argumentar mais e fazer você refletir sobre os outros parâmetros também, sobre outros ângulos. Não conheço nenhuma pesquisa nessa linha, mas eu acredito que todos nós temos a capacidade, a partir do momento que a gente começa a perceber o que é importante para a gente, quais são as nossas prioridades do dia a dia, quais são os nossos objetivos e o que vale a pena avançar. E talvez os nãos que eu não digo, que eu não coloco como intenção, tá me distanciando daquilo que é importante para mim. Tá certo. O Levi, também é uma questão, a gente falou no começo da nossa conversa que o não, que a dificuldade de dizer não está muito ligada à maneira e o fato de querer agradar o outro, né? Aprender a dizer não é importante não só para evitar chateações, né, pra gente, muitas vezes para o outro, e também isso acaba acarretando problemas físicos na gente, né? Questão de depressão, questão de... Você não consegue mudar o comportamento, você não consegue dizer aquele não, e aquilo vai acumulando e você vai jogando aquilo para debaixo do tapete. Por isso que é importante analisar e exercitar mesmo que seja doído, né? E aí vem de novo o convite para a gente não resumir o não a uma palavra. Isso. Porque quando a gente engole uma situação, a gente não só engole a experiência, a gente engole o momento, a emoção e tudo que isso reflete pra gente. Se é na criança de 5, de 6, de 7, tem um peso. Para o adulto pode ter um peso diferente, mas a memória ela fica, e a memória fica junto com a emoção. E isso vai gerando um aprendizado interno que em algum momento isso pode reagir contra a gente. E quando a gente identifica e sabe que está sendo sabotador, que está distanciando a gente da qualidade de vida que a gente quer, que vale a pena, a gente começa a dar atenção. E aí, quando a gente dá atenção, há a possibilidade da mudança. Porque a primeira coisa é você tirar isso desse ambiente empírico, talvez sabotador, que a gente não percebe, e trazer ele para a realidade. Não, a gente poderia fazer assim uma reflexão final, Levi? Não diga mais nãos, mas procure o equilíbrio, né? Procure o equilíbrio e se você está numa rotina tão intensa de dizer muito sim, olha só o desafio que eu vou propor agora, Juliana. Boa, gostei. Estabeleça o dia do não. Boa. Hoje não. Hoje não. Não sei o que você está vivendo aí, né? Que situação é. Eleger o dia do não. Em alguns momentos é importante a gente ser talvez radical para quebrar esse padrão. Sim. Sabe? Aquele momento você fala não e não. Eu vou começar a dizer sim para mim. Sem o medo da consequência. Sem o medo da consequência, claro que a gente não vai colocar os extremos, mas o não, a falta do não é o distanciamento do sim para você. Então, qual é o dia que vale a pena você dizer sim para você? E talvez esse dia saia mais fácil os nãos que você tem que dar por aí. Com certeza, gente. Essa reflexão foi muito bacana. Deixa eu contar a historinha do Orlando, o Levi, pra gente terminar. Vamos lá. É uma piadinha do Orlando. Conta-se que na hora do almoço o filho diz: pai, olha, o pai corta a fala do filho e diz:
Para de falar, filho. Depois do almoço você conta e me diz o que é. Terminado o almoço, o pai diz: o que é, filho, que você ia falar? Vamos conversar agora. O filho diz: agora não adianta mais, pai, o senhor já comeu a mosca que estava no seu prato. Bonitinho, tá vendo? Você fica o tempo todo: não, não faz isso, não pode, e não. Tá vendo? Pois é, e quando não quebra você no meio, que a criança vira e fala, não, só queria dizer que eu te amo. Ah, meu Deus do céu, aí é pra chorar, meu Deus, morrer do coração. O Lino do Jardim Florense. Não consigo dizer não quando se trata de socorrer ou ajudar alguém. Ah, sim, aí O coração um outro caridoso. Depende do contexto Depende, também, claro, né, do Levi? contexto. E vale a pena refletir para onde está indo esse sim e para onde está indo esse não. Sim, boa. Né? A gente está convidando a reflexão. E, claro, nesse caso, é um caso muito interessante. Mas lembre da nossa história, que a gente abriu o bate-papo de hoje. Em caso de despressurização no avião, máscaras de oxigênio cairão sobre você. E você primeiro tem que colocar em você e depois na pessoa que está do seu lado. Exatamente. Esse foi o nosso quadro Seu Momento de todas as terças-feiras. Levi Correia mais uma vez conosco aqui, falando hoje da dificuldade de dizer não. Um monte de gente participou. Ai, que bacana. Gosto assim, gente. Levi, até terça-feira que vem. Ótima semana para você. A gente se fala no Seu Momento da próxima semana. Obrigado, Juliana. Um grande abraço para todos nós. Tchau, tchau.